aprender aí com mais esse ensino da palavra de Deus, né? Tem mais delonga, meus irmãos, porque o estudo hoje vai exigir um pouco mais de nossa atenção, em virtude da gente fazer algumas considerações de caráter histórico. Vai ser exigido, né, essas considerações de caráter histórico para a gente poder entender as revelações que Daniel faz em relação à escatologia, em relação aos fins dos tempos, e principalmente em relação à personalidade e abrangência e operação do anticristo no tocante a quando de sua manifestação. Então é importante a gente entender isso aí. Então vou pedir para que você, sem mais delongas, abra a sua Bíblia aí, em Daniel capítulo 8, e deixa capítulo 7 também sob a atenção dos irmãos aí, porque a gente vai precisar, vez por outra, fazer um paralelo entre o que está escrito no capítulo 7 e o que está escrito no capítulo 8. Tá ok? Vamos lá? Então, amados, no capítulo 7, nós vimos, né, que a interpretação, que a visão a visão que Daniel teve no capítulo 7 diz respeito aos impérios mundiais, né, aos impérios mundiais a partir do Império Babilônico até a manifestação do anticristo. Ele vai falar isso no capítulo 7. E é importante, amados, nós notarmos o seguinte, que a revelação que Daniel teve em Daniel capítulo 7, ela começa ali falando, né, das quatro feras, né, dos quatro animais que tinham características próprias, que tinham ali uma visão própria de si, e essas características falavam muito de sua abrangência, do seu modo, o modo como o império ia se comportar na história, tá? Então nós temos o leão com asas, depois nós temos o urso, né, que se levanta de um dos lados, depois nós temos o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, né? E depois nós temos um animal diferente de todos os outros, né, cujos dentes eram de ferro e as garras de bronze que despedaçavam tudo, né, o que viam, né? Se você olhar aí, você vai ver essas questões bem colocadas aí, tá? Bem colocadas aí. E o que eu quero que os irmãos percebam é o seguinte, que Daniel ele vem falando sobre isso, sobre a visão dele, mas a visão dele, ele fala sobre os 4 animais, reedita no capítulo 7, as visões que Daniel tem, elas reeditam, né, muito daquilo que o sonho que Nabucodonosor teve em Daniel capítulo 2. Se você pegar Daniel capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, e Daniel capítulo 7, né, que é o sonho de Daniel, e você fizer um paralelo entre as duas visões, entre as duas revelações, você vai ver que as duas revelações elas criam um paralelismo perfeito, né? Cada parte da estátua, cada animal que Daniel sonhou, representam os mesmos impérios, representa o mesmo período histórico, né, vivido pela humanidade. E ambas as visões vão terminar no fato do reino do anticristo, da manifestação do anticristo, através do seu reino e da destruição deste reino, através da vinda do Senhor Jesus, do estabelecimento do milênio, e a partir daí da criação de novos céus e nova terra, e o término, o encerramento, né,
da história como conhecemos e a inauguração da história a partir dos propósitos definitivos de Deus. Importante a gente entender, meus irmãos, que quando nós falamos de escatologia, quando a gente fala, né, do estudo das últimas coisas, a gente fala exatamente disso. A gente fala de percorrer a nossa história, mas esse mundo, isso aí a gente ensinou. Desculpa, isso aí a gente ensinou quando a gente abordou o Apocalipse, né, ali para o finalzinho de Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22, quando Deus estabelece novos céus e nova terra. A gente tem que entender que quando se estuda Apocalipse, quando se estuda escatologia, né, quando se faz um estudo correto das últimas coisas, a gente tem que entender que a gente está estudando, na verdade, é o fim desta era, é o fim das coisas como nós conhecemos hoje, né? É o fim deste mundo, é o fim deste universo, é o fim, inclusive, do estado atual, né, do nosso corpo, né? É o fim de todas essas coisas, né, para o surgimento de uma realidade, para o surgimento de uma nova era, inaugurada pelos novos céus e nova terra que vai ser estabelecido por Jesus. E aí, inclusive nós, enquanto seres humanos, né, nós teremos uma natureza diferente, né? Continuaremos sendo seres humanos, continuaremos sendo imagem e semelhança de Deus. Entretanto, o nosso corpo vai ser transformado e nós vamos viver numa dimensão, numa realidade dimensional completamente diferente da realidade que nós vivemos hoje. O mundo como nós conhecemos hoje, o universo como nós conhecemos hoje, meus amados irmãos, ele vai deixar de existir. É importante a gente entender isso, tá? Ele vai deixar de existir para que exista novos céus e nova terra. Então, quando se estuda Apocalipse, estuda-se exatamente isso. Estuda-se o percorrer, né, da história humana até o ápice, até o âmago desta realidade que será inaugurada por Deus quando da vinda do Senhor Jesus, quando depois, logo da vinda do Senhor Jesus, do milênio, logo depois do milênio vai vir o julgamento do grande trono branco, e aí todas essas estruturas, como nós conhecemos hoje, elas vão ser transformadas, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, e aí nós vamos viver uma nova realidade. Então é importante a gente entender isso, irmãos, tá? É importante a gente já ir desapegando nessas paredes, essas cadeiras azuis aí, já ir desapegando dessa realidade, porque quando Jesus Cristo vier, uma nova realidade vai aparecer. Sendo que Apocalipse, Daniel, capítulo 7 e Daniel, capítulo 8, fala ainda, né, nos mostra, nos revela, nos prepara para os eventos que a humanidade irá viver até que Jesus venha e inaugure esta nova era, este novo tempo. Tá ok? Então, nós vimos ali no capítulo 7 que ele sonha, ele tem um sonho com os 4 animais, mas perceba que o capítulo 7 ele vai convergir o assunto principal, amados. É importante a gente entender isso. O assunto principal, né, eu vou dizer assim, o tópico frasal, né, a ideia principal do capítulo 7 não são os animais, né? E sim, né, os chifres, né? E aquele pequeno chifre que se levanta falando blasfêmia. Então, essa ação desse pequeno chifre, que é a manifestação do anticristo, é isso que é importante entender, que é a manifestação do anticristo,
Então, o surgimento desse personagem é que é o ponto principal, tanto no capítulo 7, quanto no capítulo 2, quanto no capítulo 8. Tá? Então, tanto no capítulo 2 de Daniel, anote isso aí, tanto no capítulo 2 de Daniel, quanto no capítulo 7 de Daniel, quanto no capítulo 8 de Daniel, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje, né? Há uma preocupação, há um tema principal. E o tema principal é exatamente revelar a manifestação do anticristo e como ele vai interagir na história. O que é que ele vai modificar, né? Como é que ele vai inferir sobre a história? Lógico, nós já estudamos isso quando nós estudamos Apocalipse, mas é importante a gente perceber que isso já foi revelado no Velho Testamento, em Daniel. Então, se já foi revelado no Velho Testamento, é isso que é importante. Quando Jesus fala lá, estava até comentando com a pastora isso hoje de manhã. Quando Jesus fala lá, em Mateus capítulo 24, nos discursos proféticos, Mateus, Marcos e Lucas, quando Jesus fala, olha, aquele que lê o profeta Daniel, aquele que lê, entenda. Então perceba que Jesus faz com que aqueles que estavam ouvindo ele dessem atenção àquilo que estava escrito em Daniel, porque as revelações escatológicas que estão em Daniel dizem exatamente respeito àquilo que Jesus estava falando no discurso profético. Então, gente, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que a Bíblia, ela orbita em relação de sua própria realidade. Ou seja, para que nós possamos ver uma conexão, ampliar o entendimento daquilo que Jesus está falando, Jesus nos dá uma pista. Olha, dá um pulinho lá no Velho Testamento e lê Daniel, que é exatamente isso que a comunidade evangélica Geração da Conquista está fazendo aqui através de sua escola bíblica discipulada. Nós estamos estudando Daniel e fazendo essas relações de Daniel com aquilo que Jesus Cristo falou e com aquilo que foi revelado a João no livro de Apocalipse. Então é importante a gente entender isso, tá, queridos? Vamos lá? Vamos no capítulo 8, então, na aula de hoje? Vamos lá, olha só como é que começa o capítulo 8. No terceiro ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. E veja que ele é bem específico aqui. Então, vamos nos localizar, nos localizar historicamente. Vamos fazer uma localização histórica. No capítulo 7, Daniel teve a visão dele foi no primeiro ano do reinado de Belsazar. Ok? E essa segunda visão aqui, ele está tendo no terceiro ano do reinado de Belsazar, ok? Então, no primeiro ano do reinado de Belsazar e no terceiro ano do reinado de Belsazar. Ok? Então, historicamente, Daniel teve a visão do capítulo 7 e do capítulo 8 ainda dentro de um rei, ainda dentro do reinado do Império Babilônico. Tá, irmãos? Apesar de que, já falei isso, no capítulo 6, Daniel, historicamente, está já no Império Medo-Persa, mas o capítulo 7 e o capítulo 8, né, levam novamente Daniel para o Império Babilônico, ou seja, para o império anterior ao capítulo 6. Tá? Então, é como se Daniel tivesse falando, olha, quando eu estava lá no Império Babilônico, no primeiro ano eu tive as visões do capítulo 7. No terceiro ano do rei Belsazar, né, Império Babilônico, eu tive estas visões. É importante entender isso. Então, ele teve essa visão, essa segunda visão,
ainda dentro do Império Babilônico. Ok? Vamos continuar? Na minha visão, eu me vi na cidade de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto ao canal de Ulai. Olhei para cima e, diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro com 2 chifres. Eram compridos, um mais do que o outro. Mas o mais comprido cresceu depois do outro. Ok? Vamos parar por aí, só para a gente entender isso aí. Então, perceba que no capítulo 1, no versículo 1, ele diz onde ele estava, historicamente, dentro da linha histórica, terceiro ano do reinado de Belsazar, então ele fala do Império Babilônico. No verso 2, queridos, ele vai dizer a cidade onde ele estava, a província de Suzã, e o local da cidade onde ele estava, ou seja, né, perto do canal de Ulai, ou do rio de Ulai. Né? Então, perceba que ele está, a visão dele foi bastante detalhada. Né? Você vê que Daniel ele descreve a visão dele com riqueza de detalhes. Né? Ele fala que estava num determinado local, perto de um canal, na cidade tal, no império tal, no ano tal. Então, a visão de Daniel ela ocorre dentro da história e ela é detalhada. Isso nos remete, meus amados, às visões que nós precisamos entender como são as visões do Espírito Santo. As visões do Espírito Santo elas são claras. Elas falam de fatos claros, de realidades claras. Tá ok? Né? Nós vemos isso aí no exemplo de Daniel. Tá ok? E qual a visão que Daniel teve nesse momento? O que ele viu? Vamos lá, vamos ver o que diz agora o verso 3. Olha só o verso 3 aí. Olha só o verso 3. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, que canal? O canal de Ulai, junto ao canal de Ulai, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais do que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Então, vamos entender isso aqui, porque isso aqui tem conexões históricas. Então, ele vê um carneiro com 2 chifres compridos, só que os chifres tinham tamanhos diferentes, ok? Um era mais comprido que o outro. Ok? Então, era um carneiro com 2 chifres, sendo que um chifre era menor do que o outro. E ele diz aí, olha só o grau de detalhamento da visão. Ele vai dizer aí que aquele que era mais comprido, ele cresceu, ele se tornou mais comprido depois do que o outro, ou seja, aquele que era mais comprido não era o mais comprido, ele começou menor e ele se tornou maior depois, ou seja, ele se tornou maior. De que império ele está falando, meus irmãos? É isso que é importante a gente entender. De que império ele está falando? Ele está falando exatamente do Império Medo-Persa. Esse carneiro, então, ele representa o Império Medo-Persa. Pastor, como é que a gente sabe, dentro da visão, qual a principal característica dentro da visão que é o Império Medo-Persa? Por causa exatamente da dinâmica dos 2 chifres. Primeiro, ele vai falar dos 2 chifres. Os 2 chifres significam Império Medo-Persa, ou seja, era um império que era formado pelos medos e pelos persas, 2 povos diferentes. Sendo que ele fala que um chifre era maior do que o outro e esse que era maior cresceu depois. Por quê, meus irmãos? Porque dentro da história, e a gente precisa estudar a história, a gente precisaríamos de mais 2 aulas só para a gente estudar sobre o Império Medo-Persa. Vamos fazer
um resumo aqui rápido para os irmãos entenderem, dentro da visão bíblica, do que Daniel está falando. Por isso, amados, que a gente precisa, por isso que eu sempre falei, para que a gente possa interpretar a Bíblia corretamente, a gente precisa de alguns conhecimentos. O primeiro conhecimento é o conhecimento literal. Você precisa entender o que a Bíblia está dizendo de forma literal. O segundo conhecimento que você precisa entender é o conhecimento histórico-cultural. Então, você vence esse conhecimento histórico-cultural junto com a literalidade do texto, e aí você tem a melhor interpretação, ok? Eu sempre estou falando disso aqui, né, para você interpretar corretamente a Bíblia. Então, por quê? Esse carneiro significa, então, o Império Medo-Persa. Porque quando o Império Medo-Persa ele surge, amados, os medos eram um povo mais forte que os persas, né? Só que, conforme o império foi crescendo, os persas, o povo persa, a influência persa, a cultura persa foi subjugando a cultura medo. E aí, por isso que se tornou o Império Medo-Persa. Ou seja, por isso que, no final, quando o império alcançou o seu auge, o povo mais forte não era, como no começo, os medos, e sim os persas. Os reis mais poderosos deste império, todos eles eram persas, ok? Não eram medos, ok? Então é importante a gente entender isso. Ele começa com dois povos, só que o povo medo era mais forte. Com o tempo, o povo persa, os persas, subjugaram os medos e tomaram conta do reino. É por isso que ele fala dessa dinâmica dos chifres aí. Um chifre, eram dois chifres. Um chifre era maior do que o outro. Só que o que era maior cresceu depois do que o primeiro. Por quê? Ele estava falando dessa relação do Império Medo-Persa. Os persas começaram mais fortes do Império, mas depois foram perdendo força e o Império e o povo persa tomou conta do Império. Ok? É importante entender isso. Então, de que Império ele está falando? Do Império Medo-Persa. Ok? Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se de seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Aqui, meus amados, perceba, olha só, perceba. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia está mostrando claramente, né, o que está acontecendo. Então, no verso 3, a gente caracteriza o quê? O império. E no verso 4, querido, a gente fala da expansão desse império. Então, é como se Daniel, olhando para aquele animal ele vinha na direção oeste, ou seja, ele vinha na direção do Oriente para o Ocidente. Olha só que coisa interessante. Por isso que muitas vezes, amados, nós lemos a Bíblia e a gente tem dificuldade de entender. Por quê? Porque a gente não para e não pensa. Ok? Então, olha só. O que a Bíblia está dizendo? Este animal, este império, ele veio do Oriente e ele se expandiu na direção da onde? Do Ocidente, do Oeste. Tá aí, ó, do Oeste. Algumas versões foi na direção do Ocidente, do Norte e do Sul. Ou seja, ele surge no Oriente, ok? Que a Pérsia, né? Se você não sabe hoje, a Pérsia, o antigo Império Medo-Persa, né? Hoje é o país do Irã. Então é como se e se você olhar a história, ele sai dali, o Império Medo-Persa, ele sai dali e ele vai conquistando tudo para o Ocidente, ou seja, na direção da Europa de hoje,
indo para o norte e indo para o sul. Então, perceba que o Império Medo-Persa ele vai para o norte, vai para o sul e vai para o oeste, ou vai para o ocidente. Então, ele cresce nessa direção. Por isso que na visão do capítulo 7, vocês lembram que na visão do capítulo 7, a gente viu que o Império Medo-Persa era representado por que animal? Era representado pelo urso, que tinha 3 costelas na sua boca. Vocês lembram disso? Era o urso que tinha 3 costelas na sua boca. O que significa isso? Quais são as 3 costelas? Né? Os povos que ele dominou. Babilônia, né? Síria e Egito. Né? Babilônia, Síria e Egito. Norte, oeste e sul. Foi para onde é a visão que Daniel tem no 8 aí, ó. Ele expandindo. Então, o verso 4 fala da expansão do Império Medo-Persa. Ok? Vamos continuar? Enquanto eu considerava isso, de repente, um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Opa! Então ele está. Enquanto eu considerava isso, então enquanto ele via, né, o Império Medo-Persa se expandindo para o norte, para o sul e para o leste, na direção da Europa, Macedônia, enquanto ele olhava essa expansão, enquanto ele olhava o crescimento do Império Persa, ele vê um outro animal. Né? Não esqueça que o Império Medo-Persa, aí no capítulo 8, ele é agora representado por um bode, por um carneiro, né? Por um carneiro com 2 chifres, Medo-Persa. Né? E enquanto Daniel ele olha para essa visão e ele vê a expansão do Império, ele percebe que surge do Ocidente, ou seja, é como se o Império Medo-Persa tivesse aqui e ele tivesse crescendo nessa direção. E aí surge dessa direção aqui, na direção oposta do Império Medo-Persa, do bode, do carneiro 2 chifres, surge um bode com um chifre enorme entre os olhos. Ok? Um bode com um chifre enorme entre os olhos. Né? Olha só o que diz o verso 6. Ele veio, ele quem? Esse bode com um chifre só. Verso 6 do capítulo 8. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Opa! Então, veja que o Império Medo-Persa está vindo nessa direção, mas aí surge uma outra realidade. Um outro império surge. E vem na direção do Império Medo-Persa com uma fúria terrível e uma velocidade, porque no verso 5, né, você vai ler, ó, que esse bode, que tinha um chifre só, ele percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Isso designa velocidade, né? Ele vinha muito rapidamente na direção deste outro império aqui, né? Inevitavelmente ia acontecer o quê, meus irmãos? Ia acontecer o choque, ia acontecer ali uma guerra entre esses 2 impérios. Pastor, qual é esse segundo império? Esse segundo império aqui, né? Bode com um chifre enorme entre os olhos. Esse segundo império é o Império Grego-Macedônio. E esse chifre enorme é o seu primeiro imperador, que é o mais conhecido na história. O nome dele é Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande,
que é o imperador, o grande imperador, o grande nome do Império Grego Macedônio, ele vai na direção do Império Medo-Persa, né, com grande fúria, né? Perceba então que ele aqui, ele não vê. Perceba que essa visão, ela é diferente da visão do 7 e é diferente da visão que Nabucodonosor teve lá no 2 de Apocalipse, de Daniel. Por quê, meus irmãos? Porque nas duas visões anteriores, de Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, os impérios eles surgem separadamente, ok? É importante a gente entender isso. Na visão do capítulo 2 e na visão do capítulo 7, os impérios eles surgem separadamente. Aqui no capítulo 8, não. Ele pega dois impérios, Deus vai pegar dois impérios e ele vai revelar para Daniel a relação histórica entre esses dois impérios. Olha só, não é só o surgimento deles de forma separadamente na história, não. Agora ele vai pegar os dois impérios e ele vai falar das relações, das intrigas, dos conflitos desses dois impérios dentro da história. Tá ok? Ah, pastor, mas o que eu tenho a ver com isso enquanto escatologia? Calma. É importante a gente entender isso para a gente poder apreender a mensagem principal do capítulo 8, tá, irmãos? Da onde veio essa mensagem principal do capítulo 8? É importante a gente entender isso aí. Vamos continuar, então? Então, no verso 6, ele vê, então, o Império de Alexandre o Grande surgindo contra o Império Medo-Persa, contra o Império dos Persas, né? E aí ele vê que o bode se arremeteu, ele foi com grande fúria para cima do carneiro de dois chifres. Então, o bode tinha um chifre só, o carneiro de dois chifres, ele se arremeteu, ele foi com grande fúria na direção do carneiro de dois chifres. Verso 7. Eu vi atacar furiosamente o carneiro. Olha só. Então, Alexandre o Grande atacou furiosamente o Império Medo-Persa. Verso 7, que eu estou lendo. Atingindo, e a quebrar os dois chifres. Ou seja, ele quebrou os dois chifres, ele quebrou a linha sucessória, ele quebrou a linha de autoridade dos dois chifres. Ou seja, Alexandre o Grande, ele fez guerra contra o Império Grego Macedônio e ele acabou com a linha de autoridade do Império do Império Medo-Persa. Ele veio e ele acabou com o Império Medo-Persa. O carneiro, Império Medo-Persa, não teve forças para resistir a ele, Império Grego Macedônio. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode, né? Até aí. Olha só, e ninguém pode livrar o carneiro do seu poder. Ou seja, então, o verso 7 está mostrando a derrota do Império Medo-Persa pelo Império Grego Macedônio. Então, Alexandre o Grande derrota os persas e ele estabelece um novo império. Que império que é esse? Império Grego Macedônio, o imperador Alexandre o Grande. Isso dentro da história. Olha só que coisa linda, meus amados. A Bíblia falando de história, por isso que não tem como, né, os críticos da Bíblia tirarem a autoridade dela, porque ela fala de história que aconteceu. E tudo isso que eu estou falando para os irmãos podem constatar dentro da história. E quando eu estou falando de história, é só você pegar lá história antiga, ler, você vai ver tudo isso que eu estou falando para os irmãos, você vai ver que está nos livros de história, que realmente aconteceu. Ok? Vamos lá? Verso 8.
Então, Alexandre derrota os persas, estabelece o Império Grego. Olha só o que diz o verso 8. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. Ok? Pastor, o que significa isso? Então, olha só. O bode tornou-se muito grande. Quem era o bode? Império Grego-Macedônio. No auge do império, é isso que a Bíblia está dizendo aí, meu irmão, no verso 8. No auge do Império Grego-Macedônio, ou seja, quando o Império Grego estava mais forte, o grande chifre, foi quebrado, foi arrancado. O que significa isso? Alexandre o Grande, meus amados, morreu aos 33 anos, né, no auge da sua juventude, né, no auge da sua força, mas Alexandre o Grande morreu aos 33 anos ali na Babilônia, né, que já era uma província do seu império. Ele conquistou tudo, meus irmãos. Ele foi até o Império Grego-Macedônio, ia da Europa, onde se encontra a Grécia, né, onde está lá os gregos, até o Oriente Médio, até onde atualmente é o Irã hoje, e passando ali pela Babilônia. E na Babilônia, né, num banquete ali, Alexandre o Grande, ele passa mal, né, ele é acometido de uma febre muito forte, alguns acreditam que seja varíola, né? Ele se acometeu de uma doença e veio a falecer aos 33 anos. E aí, meus amados, o império dele, então, é dividido entre os seus 4 generais. Por isso que ele está falando aí, ó. Em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. Quem são esses chifres? Esses chifres, queridos, são as mesmas 4 cabeças do leopardo lá de Daniel, capítulo 7, né? De Daniel, capítulo 7, quando o Império Grego-Macedônio é representado por um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Esses 4 chifres desse bode aí, que surgem, que crescem, que ocupam o lugar do primeiro chifre, significa o quê? Com a morte de Alexandre o Grande, né, seus 4 principais generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Esse é o nome dos 4 generais. Vou repetir para você anotar. Cassandro, Zímaco, Seleuco e Ptolomeu, né? Esses 4 generais, então, eles assumem o controle do Império Babilônico. E a Bíblia fala aí, 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. Por quê? Porque o Império de Alexandre foi dividido em 4 seções. Seção leste, seção oeste, seção norte e seção sul, 4 ventos da terra, né? E para cada seção dessa, né, um general, que é esses 4 generais que eu falei para vocês aí, tomou conta de todo o Império Grego-Macedônio, então. Então é essa visão que Daniel está tendo. Perceba que Daniel está tendo essa visão em que império, meus amados? No Império Babilônico. Então, essa revelação que Daniel está tendo vai acontecer somente muitos anos depois do que Daniel está vendo. Porque Daniel está no Império Babilônico. Vai entrar o Império Medo-Persa ainda, depois que vai entrar o Império Grego-Macedônio. E veja que Daniel ele está tendo essas visões agora. Agora, pastor, por que Deus está revelando coisas em relação ao Império Medo-Persa
e ao Império Grego-Macedônio de forma tão detalhada para Daniel. Por quê? Porque a partir desses próximos versículos, meus amados, é que entra o objetivo mesmo do capítulo 8. A visão de Daniel, ela tem um objetivo claro, ela tem um foco claro. Então, ela traz essa introdução, ela fala sobre esses dois impérios para mostrar para Daniel algo mais profundo. E é esse algo mais profundo que nós vamos estudar agora, a partir do verso 9. Ok? Vamos ver aí a partir do verso 9. Então, nós já vimos, todos entenderam, ok? Império grego-macedônio, o grande chifre, que morreu aos 33 anos de idade na Babilônia. No lugar dele nasceram 4 grandes chifres, são os seus 4 grandes generais, principais generais, né? Por quê? Porque o Império grego-macedônio foi dividido em 4 partes, norte, sul, leste, oeste, e cada general de Alexandre recebeu, então, essa porção dos impérios. Ok, queridos? Vamos continuar? De um deles, ou seja, verso 9, olha só. De um dos 4 chifres, de um deles, ou de um dos 4 chifres, saiu um pequeno chifre que logo cresceu em poder na direção sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e ao local do seu santuário. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Então, meus amados, olha só que coisa. Esse é o principal. Olha só que coisa interessante, meus amados. Que coisa interessante. Então, vê, o que eu falei? Eram 4 generais. Amém ou não? 4 generais. Vamos recapitular aqui para a gente entender essa do verso 9 ao verso 12. 4 generais, querido. Olha só. Cassandro, Licímaco, Seleuco e Ptolomeu. 4 generais. De um desses 4, ou seja, de um desses 4 generais, surgiu um chifre, ou seja, de um desses 4 homens, ou da descendência, da linhagem de um desses 4 homens, surge um líder que ele se destaca e ele cresce, né? E ele acaba por suprimir todos os outros. Isso, quem é esse líder, meus amados? Esse homem, ele existiu dentro da história. Esse aí foi um dos imperadores do Império Grego-Macedônio, o nome dele é Antíoco Epifânio, ok? Ele era um seleucida, ou seja, ele era descendente de Seleuco, um dos generais de Alexandre, mas ele dominou o sul, né? Dominou o leste, e ele fala aí, a terra magnífica, ou seja, o que é a terra magnífica? É Canaã, onde está localizada Jerusalém. Então, esse imperador grego-macedônio, ele foi um imperador muito forte, ele foi um imperador muito poderoso, e ele subjugou os outros generais que comandavam as outras regiões do Império Grego-Macedônio, e ele tomou tudo para si. E ele acabou dominando sozinho todo o império que era de Alexandre, que ele passou para os seus 4 generais, e agora pertence só a Antíoco Epifânio. Só que Antíoco Epifânio, aí que está,
Antíoco Epifânio, ele estabeleceu uma relação extremamente conflituosa com o povo de Deus. Ele perseguiu o povo de Deus. Vamos ver sobre que aspectos? Olha só. Vou ler novamente o verso 9. De um deles saiu um pequeno chifre, ou seja, da linhagem dos Seleuca, ou do general Seleuco, saiu um pequeno chifre, ou veja, um dos seus descendentes, Antíoco Epifânio, que logo cresceu em poder na direção sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e os pisoteou. Por quê, meus amados? O que diz esse verso 10? Esse verso 10 está falando da influência de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele foi um homem extremamente apóstata, extremamente opositor a tudo aquilo que era em relação ao Deus de Israel. E quando o verso 10 ele fala que cresceu até o céu, ele, apesar de ser um líder político, é interessante entender isso, ele era um líder político e militar. Amém? Por quê? Porque ele era um imperador. Ele era um líder político e militar. Só que ele não se limitou a esses poderes. O verso 10 diz que ele também quis, e ele quis exercer um poder espiritual naquela região. Por isso que Antíoco Epifânio profanou o templo de Jerusalém, né? Ele sacrificou uma porca no altar do templo de Jerusalém, ou seja, profanando, né, o templo de Jerusalém. E ele, então, subornou os sacerdotes que ministravam culto naquela época, na época do Império Grego-Macedônio, ele subornou, ele comprou, ele fez alianças políticas com os sacerdotes judeus daquela época, e ele colocou como sumos sacerdotes homens que apoiavam as suas ações. Então, ele exerceu também, além do poder político, militar e econômico, ali em toda a região, ele exerceu também um poder espiritual. Ele profanou, né, então, o culto ao Deus vivo, e ele introduziu práticas religiosas, né, contrárias ao Deus de Israel, ali em Jerusalém, ali onde estava o templo. Isso está dentro da história, tá, irmãos? Por isso que ele falou aqui, ó, cresceu até alcançar o exército do céu e atirou na terra parte das estrelas e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. E, de fato, ele destrói o santuário de Deus, né? Ele destrói o santuário de Jerusalém, quando ele dominou ali aquela região. Então, meus amados, percebam então que esse rei, né, esse imperador grego, diferentemente de todos os outros, ele agiu de uma forma terrível contra o povo de Israel. Ele mudou a estrutura religiosa, ele mudou a visão religiosa, né, ali do povo de Deus na época dele, para quê? Para que religiosamente as pessoas estivessem ligadas a ele próprio. Tá ok? Vamos continuar? Olha só o que diz o verso 12. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre, ou seja, os santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre, ou seja, caíram nas mãos de Antíoco Epifânio, ou seja, Antíoco Epifânio dominou, perseguiu, matou, prendeu os santos e ele fez o quê? E ele transformou, ele profanou,
ele acabou, ou tentou acabar com o quê? Com os sacrifícios diários, ou seja, com a estrutura de culto que tinha ao Deus de Israel. Ele foi o grande opositor desta estrutura. E ele instituiu uma perseguição implacável ao povo de Deus na época. Muito parecido com o que o anticristo vai fazer com a gente. É ou não é verdade, meu amigo? Essa parte aqui, olha, e olha só como é que termina. Olha só, escuta aqui, gente, verso 12, vou repetir o verso 12, ó. Por causa da rebelião, ou seja, por causa da rebelião de lá, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ou seja, Antíoco Epifânio dominou a parte religiosa também ali, né, da Palestina. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Então, meus amados, este é o tópico frasal. Este é o ponto principal. É isso que eu quero que você entenda. Dos versos 9 ao verso 12, é o ponto principal da visão de Daniel. Por quê? Porque aqui ele está falando da ação de Antíoco Epifânio na época que ele foi imperador do Império Grego Macedônio. Mas ele está falando aqui também de como vai ser a ação do anticristo quando da sua manifestação. Ok? Ele vai começar com o poder econômico, com o poder político, com o poder militar, né? Por fim, ele não vai se manter somente nessas dimensões de poder, ele vai juntar essas dimensões de poder. É isso que é importante a gente entender, porque a gente viu isso lá em Apocalipse, capítulo 13. Ele vai juntar as dimensões seculares de poder, ele vai juntar a dimensão religiosa do poder, ou seja, ele vai juntar a religião, e ele vai usar todo esse aparato, é isso que é importante, do jeitinho que Antíoco Epifânio fez na época dele, o anticristo ele vai fazer conosco na sua manifestação. Ele vai usar todo esse aparato militar, político, econômico, social e religioso, ele vai usar todo o aparato para fazer o quê? Para perseguir, ok? Para perseguir, matar e prender quem? Os santos de Deus. Ok? Então, essa é a principal mensagem. E essa mensagem, esses versículos, termina dizendo assim: e ele tinha êxito em tudo o que fazia. Ele quem? O anticristo. Aqui tipificado pelo Antíoco Epifânio. Ele tinha êxito em tudo o que fazia. Então, meus amados, o anticristo, ele não vai fazer somente, não, ele vai fazer bem feito. É isso que a gente precisa entender. Ele vai ter êxito. Então, a estrutura criada pelo anticristo vai ser uma estrutura bem feita, vai ser uma estrutura extremamente competente, vai ser uma estrutura extremamente bem feita, no sentido de destruir os valores cristãos e de estabelecer um novo conjunto de valores. Por que o senhor fala isso, pastor? Porque a última sentença do verso 12 do capítulo 8 de Daniel diz assim: e a verdade foi lançada por terra. Então, no império do anticristo, meus amados, assim também como foi no império de Antíoco Epifânio, o império do anticristo, a verdade, quando eu digo a verdade, ó, a Bíblia, vai ser lançada por terra. Ou seja, ninguém, ou a grande maioria das pessoas, não vai dar crédito àquilo que está escrito na palavra de Deus.
Ou seja, por quê? Porque os valores, eles vão ser modificados, irmãos. A gente precisa entender isso, ok? É por isso que Daniel está tendo essas visões, e é por isso que essas visões, Jesus falou, olha, quem lê, entenda, né? Vamos dar uma lidinha, olha só. Como é maravilhoso, né, irmãos? Realmente a Bíblia ela é fantástica. Quanto mais você lê a Bíblia, mais maravilhado você fica. Olha só. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí. Vou ler de novo. Vou ler de novo. Mateus capítulo 24, versos 15. Mateus capítulo 24, verso 15. Marca esse versículo aí na sua Bíblia. Né? Olha só. Assim, quando vocês virem um sacrilégio terrível, assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, olha só, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Ou seja, é como se Jesus estivesse falando assim, vocês lembram da visão que Daniel teve de um rei que profanou o lugar santo, que colocou a verdade por terra, que modificou os tempos e as leis, que modificou a estrutura religiosa, que profanou o templo, que se levantou como se fosse um próprio Deus. Vocês lembram? Quem lê lá Daniel entende. Então, é como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, da mesma forma que Antíoco Epifânio, que era um Seleuça, né, vindo do Império Grego Macedônio, da mesma forma que ele fez lá quando ele foi imperador, o anticristo ele vai fazer. Então perceba essa conexão, meus amados. Então, aqueles que defendem, né, que o anticristo é um sistema, que o anticristo é uma ideia, que o anticristo é um estado de coisas, que o anticristo é algo subjetivo, né? O que a gente vê na Bíblia são fatos históricos falando de pessoas históricas e que Jesus está dizendo assim, ó, essa pessoa histórica está tipificando o anticristo. Ora, se Jesus está utilizando uma pessoa histórica, um fato histórico, para tipificar o anticristo, meus amados, invariavelmente o anticristo também será uma pessoa histórica. Senão não haveria senso, não haveria sentido, não haveria propósito do próprio Jesus e de Daniel relacionar essas pessoas históricas, né, de uma forma tão íntima assim. Então é importante. Por que eu estou batendo nessa tecla, meus amados? Por quê? Porque você aí no seu estudo, eu sempre digo isso, né, que a comunidade ela é uma igreja livre porque ela não acredita no pastor, ela acredita naquilo que a Bíblia está falando. Então, nos seus estudos, quando você for criar aí o senso crítico individual, cada um de vocês, e você, inclusive, que está me ouvindo no YouTube também, você também o tem. Cada pessoa tem o seu. Você tem que criar o seu senso crítico. Então, eu só sou um facilitador, estou facilitando. Olha, é aqui que você vai encontrar. Considera isso. Pensa, eu não estou dizendo para você se formatar o meu pensamento, não. Não. Pensa. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida e na minha vida de forma a ele nos revelar. Porque isso aí está muito claro. Né?
Isso aí está muito claro. E a principal característica, então, do anticristo é o quê? E a verdade foi lançada por terra. Então, meus amados, aquilo que era verdade vai se tornar mentira, e aquilo que era mentira vai se tornar verdade. Aquilo que era certo vai se tornar errado, e aquilo que era errado vai se tornar certo, para que o anticristo possa estabelecer o seu reino e a sua influência na vida das pessoas, né? Se você ler a influência na vida das pessoas do anticristo, ela vai ser extremamente grande. Ela vai ter uma abrangência assustadora. E isso está lá em Apocalipse capítulo 13. Toda hora a gente está aqui, olha só. Apocalipse capítulo 13, verso 5. Para a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada autoridade para agir durante 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo e que os habitam nos céus. Olha só. Por isso que Daniel está escrito: cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do seu exército as estrelas e os pisoteou. Né? Mesma coisa, meus irmãos. Mesma coisa. Né? Verso 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada toda a autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E aí, em Daniel capítulo 7, está escrito assim: por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício lhe foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Olha aí, meus irmãos. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, leia Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, em conexão, em paralelismo com Apocalipse capítulo 13, com Apocalipse capítulo 19, 20 e 21. E aí você vai ver a conexão dessas coisas, meus amados. Amém? Vamos continuar? Então ouvi, verso 13, de Daniel capítulo 7. Verso 13 de Daniel capítulo 7. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Ou seja, até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Olha só. E ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. Ou seja, 3 anos e meio. Ao anticristo foi dado poder para agir daquela forma durante quanto tempo? 3 anos e meio. Então, meus amados, como diz lá em Apocalipse capítulo 13. Então, meus amados, importante a gente entender isso. Olha só que coisa maravilhosa. O que está acontecendo aqui? Né? O que está acontecendo aqui? O que a Bíblia está mostrando aqui? A Bíblia está mostrando que a preocupação de Deus, quando revela a Daniel, né, sobre o anticristo, em Daniel capítulo 2, em Daniel capítulo 7, em Daniel capítulo 8, até agora nós vimos esses 3 capítulos, lógico, vai ter mais capítulos para frente. Qual a preocupação? A preocupação de Deus é usar exemplos dentro da história humana, tá? É fazer com que nós usemos a nossa mente
na capacidade de analisar eventos dentro da nossa história humana e relacionarmos esses eventos de forma tipificada ao que vai acontecer quando o anticristo se manifestar. Ok? Então, aqui, perceba que no capítulo 2, o anticristo, ou a influência do anticristo, ou a característica do anticristo, ela é aquele pé de ferro misturado com barro, que é destruído por uma pedra que é retirada de uma montanha sem auxílio de mãos humanas, e essa pedra vem e despedaça o pé, que é feito de ferro misturado com barro, e destrói completamente, pulveriza, transforma em pó o pé da estátua, e assim toda a estátua é transformada em pó. Ok? Então, lá, isso faz parte da revelação do anticristo. Ele mostra as características, nós falamos sobre isso. Então, você vai ter que assistir o vídeo sobre Daniel capítulo 2, está aí, né? Uma dessas aulas está aí no nosso canal. Né? Assista o vídeo de Daniel capítulo 2 e você vai ver que ali já tem manifestação do anticristo. No capítulo 7, nós vemos que o anticristo ele surge daqueles 10 chifres, né? Daqueles 10 chifres, né? Do último animal sonhado por Daniel, né? E aí o chifre ele tem características, ele age de uma forma que eu não vou repetir aqui, assiste o vídeo sobre Daniel capítulo 7, que também designa um anticristo. E agora, da mesma forma, ele pega o exemplo, né, desse imperador grego-macedônio chamado Antíoco Epifânio, e ele vai dizer, olha, da mesma forma que o Antíoco Epifânio agiu, né, as características dele, a forma como ele fez, a forma como ele se portou, da mesma forma o anticristo vai se portar com os santos de Deus nos últimos dias. Isso aqui é Deus tendo um cuidado para conosco. Por isso que Jesus fala, eis que vos avisei antecipadamente. Olha só que Jesus está nos avisando antecipadamente aqui, há séculos antes da vinda dele, quando ele revela essas coisas para Daniel. Então é importante nós entendermos isso, meus amados, tá? O mundo ele caminha para essa realidade. Por isso que ele fala, olha, Babilônia, grego-macedônio, Babilônia, Medo-Persa, grego-macedônio, Império Romano, Império do Anticristo, ou seja, a história humana ela vai se condensando, ela vai caminhando, ela vai convergindo para a realidade da manifestação do anticristo. E nós, enquanto crentes, nós temos que estar atentos, temos que estudar esta palavra para podermos entender, né, todas essas coisas. Amém? Vamos continuar lendo o capítulo 7, o capítulo 8 de Daniel, porque a partir do verso 15, nós vamos ver a interpretação. Veja que a Bíblia vai dar a interpretação desse sonho. Vamos lá? Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia um homem. E ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai, ou seja, vinha do canal de Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse, filho do homem, saiba que a visão refere-se ao fim dos tempos. Vou repetir, que eu acho que você não entendeu, que eu não vi um glória a Deus, um aleluia, não vi nada. Olha só como é que a Bíblia ela é completa, meus irmãos. É a Bíblia que está falando, não sou eu. Amém? É a Bíblia que está falando. Então, essa visão, olha, verso 17, quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. E ele me disse, filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Oh, pô, mas essa visão aí é do Império
grego-macedônio. O Império Grego-Macedônio não teve fim, porque depois teve o Império Romano, depois teve várias outras coisas. Mas isso, meus amados, isso aí é lá, glória a Deus mesmo. Veja que o anjo está dizendo assim: olha, Deus está te dando uma visão do que vai acontecer durante o Império Grego-Macedônio com um imperador chamado Antíoco Epifânio. Esse homem existiu, já morreu e tudo. Mas essa história, ela projeta realidades que vão acontecer no futuro. Ou seja, no fim dos tempos. Amém, queridos? Vamos continuar? Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Ele tocou em mim e me pôs de pé e disse: vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. De novo, o carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. Olha aí o que é que eu falei. Vou repetir, tá? O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia, ou seja, o Império Medo-Persa. O bode peludo é o rei da Grécia. O grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei, ou seja, Alexandre o Grande. Os 4 chifres que tomaram o seu lugar, que foi quebrado, são os 4 reis, ou seja, 4 generais que eu falei o nome para vocês. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, ou seja, surgirão de Alexandre o Grande, mas não terão o mesmo poder. Lógico, vai estar dividido por 4, um reino dividido ele é mais fraco que um rei unido. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, vou repetir, no final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, ou seja, quando a impiedade, quando a apostasia chegar ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Vou repetir. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam. Vou repetir. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois se refere a um futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exaltado e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão humana. Olha só, então a Daniel foi mostrado aqui. Eu quero que você leia com cuidado. Eu não vou ler porque o tempo urge e aqui eu não tenho a pretensão de formar a consciência de ninguém. Quem vai formar a sua consciência, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus através da palavra dele, tá? Eu não sou o dono da verdade. A verdade já tem dono. O nome dela é Jesus Cristo. O nome do dono é Jesus Cristo e a verdade se chama Palavra de Deus. Então, olha só. O verso 23 até o verso 25 fala do quê? Fala das características do anticristo. Eu vou ler paulatinamente. Veja, eu estou lendo Daniel, mas está falando de características do anticristo, que a própria Bíblia falou que é um tempo distante. Tá ok? É um tempo distante. Olha só.
No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, ou seja, apostasia, quando a apostasia chegar ao máximo, né? Aí entra lá o que está escrito, o que Paulo falou, né? Em relação à segunda vinda de Cristo, a parousia de Cristo, meus irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes, porque bem sabeis que antes da parousia de Cristo vai acontecer a apostasia. Logo depois da apostasia vai vir o quê? Vai aparecer o quê? Vai se manifestar quem? O homem da perdição. Aquele que se coloca contra tudo aquilo que se chama Deus, considerando-se ele mesmo como sendo Deus. Este homem será destruído pelo sopro da boca do Senhor Jesus Cristo. Não é isso que ele fala lá em Tessalonicenses? É a mesma coisa que está falando aqui em Daniel, meu irmão. Né? No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. O que Paulo diz lá em Tessalonicenses? O que Jesus fala lá em Mateus, em Marcos e em Lucas? A única coisa que vai funcionar bem no império do anticristo, que vai funcionar na excelência, o quê? O engano. Astúcia, engano. Ele é mestre em engano. Ele é mestre em astúcia. Olha, ainda bem que isso está sendo gravado e vai para o YouTube, porque eu estou falando para vocês. Toma cuidado com a astúcia. Toma cuidado com o engano. Não sejam enganados. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Ele se tornará forte, mas não pelo seu próprio poder. Se você ler lá no livro de Apocalipse, você vai ver que a besta, né? A besta, ou seja, ao anticristo, o dragão deu à besta o seu poder. Ou seja, não é pelo poder do homem anticristo, mas pelo poder da entidade demoníaca que vai operar através dele. Por isso que ele vai ser muito forte, mas não pelo poder dele, ele vai ser forte pelo poder de Satanás. Isso está escrito aonde? Está escrito em Apocalipse. Está vendo como uma coisa se encaixa com a outra? Coisa maravilhosa? Né? Então, ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder, já expliquei. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Ou seja, ele vai fazer coisas terríveis e ele vai ser bem-sucedido em tudo que ele fizer. Por mais absurdo que seja aquilo que o anticristo for fazer, ele vai ser bem-sucedido. E por que disso, meus irmãos? Justamente por causa da operação do engano. Justamente porque as pessoas vão acreditar mais na mentira do que na verdade, vão acreditar mais nas coisas que não são de Deus e vão desprezar as coisas de Deus. O anticristo, o império dele vai operar desse jeito, é o que a interpretação do sonho dada pelo próprio Deus está falando. Não sou eu não, meu irmão. É aqui, você está lendo comigo. Amém? Vamos lá. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Ou seja, nós lemos lá em Apocalipse capítulo 13. A besta vai ser dada autoridade sobre toda a língua, povo, raça e nação. Ou seja, ele vai destruir os homens poderosos, ninguém vai ser mais poderoso que ele. E, continuando lá em Apocalipse capítulo 13, foi dado a ele o poder de perseguir aos santos e vencê-los. Destruirá, né? E está escrito aí, destruirá os homens poderosos e o povo santo. Então, meus irmãos, temos que ficar atentos quanto a isso. Amém? Vamos lá, verso 25. Com o intuito de prosperar,
ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Ok? Então, ele vai enganar. Aqui, ó, mais uma vez o engano. E ele vai prosperar no que ele fizer. Né? E ele será destruído não pelo poder dos homens, mas quando é que o anticristo vai ser destruído? Apocalipse capítulo 19. Quando Jesus Cristo vier, os exércitos do anticristo serão destruídos. O anticristo e o falso profeta vão ser presos, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Satanás será preso por 1000 anos e nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Eu creio nisso. Vamos reinar com Cristo e você também vai reinar com Cristo. E a Bíblia está dizendo aqui que no final ele será destruído, mas não pelo poder dos homens, mas pelo próprio Senhor Jesus. E aí ele termina dizendo assim: a visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se a um futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão humana. Então, olha só, Daniel teve uma visão aí, meus amados, exatamente daquilo que nós temos hoje na Bíblia. Igual, sem tirar nem pôr. Igualzinho. Então, amado, do que fala Daniel? Fala de Apocalipse. Por isso que Daniel é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Se no Velho Testamento tem um livro que é o Apocalipse, esse livro é o livro de Daniel. São as profecias e as revelações dadas a Daniel. E aí você vai pegar esse capítulo 8, você vai ler esse capítulo 8, vai identificar as características principais do anticristo no capítulo 8. E vai fazer como Daniel. Todos nós temos que fazer como Daniel. Cele e guarde as profecias deste livro. É a mesma expressão utilizada em Apocalipse. Cele, guarde as profecias. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia. Não é isso? Então, nós vamos guardar. O que é guardar, meu amado? É memorizar. Onde é que está escrito? Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12, né? Onde? Mateus capítulo 24. Então você vai guardar essas informações, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não mente. Se você guardar essas informações, você vai ser feliz, porque você não vai ser pego de surpresa. Você vai ter todas as ferramentas para enfrentar os dias difíceis que estão por vir, se assim Deus achar por bem nós passarmos por eles. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa ter falado ao seu coração como falou ao meu. Eu fiquei muito feliz, comentei com a pastora Silvana, inclusive, sobre esse texto, porque como é maravilhoso, é perfeita a conexão entre as revelações de Daniel e as revelações de João e a escatologia de Paulo e a escatologia de Jesus, né? Os discursos proféticos de Jesus. É perfeita a conexão, são os mesmos temas, o anticristo é relatado da mesma forma, ou seja, nos é avisado sobre o mesmo engano, tanto lá. Então, veja, meu amado, que a Bíblia ela é completa. Velho e Novo Testamento. Só tem um tema, que é o Senhor Jesus. Que Deus possa ter abençoado a sua vida, que você possa ter sido abençoado por esse estudo, que Deus possa ter abençoado demais aí a sua vida. Não perca a oportunidade de abrir a sua Bíblia. Faz esse exercício. Daniel, Tessalonicenses, discursos proféticos de Jesus, Apocalipse. Fica fazendo esse joguinho e aí Deus só vai,
te revelando, tá? Poxa, pastor, obrigado, o senhor facilitou, mas o senhor não contou tudo. Lógico, não vou contar tudo. Eu não vou encerrar o assunto. Aliás, ninguém vai encerrar o assunto, porque a palavra de Deus é infinita. Mas eu vou repetir aqui, querido. Qual o meu objetivo? Né? É por isso, meu amado, que eu nunca vou ganhar dinheiro com o evangelho, por isso que eu nunca vou ser um pastor rico, igual esses pastores são aí, porque o objetivo deles é o outro. Sabe qual é o meu objetivo? É que vocês sejam pessoas críticas, senso crítico, critiquem, investiguem, discordem, né? Criam antíteses em relação às teses que até eu mesmo coloco. Vou colocar uma tese, você, poxa, pastor, mas eu penso diferente. Isso é uma antítese. Você não vai ser meu inimigo porque pensa diferente. Pelo contrário, você criou uma antítese, eu criei uma tese. A gente vai buscar o quê? Na palavra, uma síntese. Vou repetir. Tese, antítese, síntese. Mas a síntese, aí que está. A síntese não é minha, a síntese não é tua, a síntese está aqui. Amém? Sempre está aqui. Isso aqui sempre tem que descer. Que Deus possa te abençoar, que você tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Um abraço aí, Elaine, você que está vendo a gente aí ao vivo. Um abraço aí à comunidade evangélica Geração da Conquista. Espero que vocês tenham gostado, como eu adorei esse. Quando eu dou o estudo para os irmãos, é porque eu estudei, estava comentando com Silvana. Rapaz, que livro maravilhoso é o livro de Daniel. Eu estou aprendendo muito. Você está aprendendo, eu não sei, mas eu estou aprendendo muito. Que Deus possa abençoar você. Pega aí o livro e leia de novo, releia, memorize, né? Guarde, né? Nós temos aí o desafio de ler a Bíblia toda, mas não leia como jornal, não. Leia como um livro que você ama. Que você não consiga ler esse ano, que você leve 3 anos para ler a Bíblia, mas se você meditar sobre cada coisa que você lê, vai valer muito mais a pena. Que Deus os abençoe, tenha um domingo abençoado,